Fala, visionários, como estão vocês? Vocês estão bem? Vivemos em tempos em que o mundo dos negócios mudou e mudou profundamente. Se antes a lógica dominante era competir, dominar, vencer a qualquer custo, hoje é cada vez mais evidente que as relações humanas são um verdadeiro motor de negócio, que geram negócios sustentáveis a longo prazo. Por trás de cada contrato, de cada parceria, de cada venda, existem pessoas que sentem, que lembram, que sabem quem as ajudou nos momentos difíceis. Quando a necessidade bateu, elas sabiam quem iam recomendar o serviço delas. A partir disso, elas passaram a confiar nessas pessoas e realizar serviços ou negócios com pessoas, não só pelo preço, mas muito mais pelo valor. E, além do valor do negócio, o valor de cada pessoa. Nesse contexto, um conceito muito simples, mas diversas vezes esquecido, vem à tona, que é a reciprocidade. A reciprocidade não é uma tática de venda, nem uma ferramenta de negociação. Ela é um modo de ver ao outro e de ver a si mesmo. É uma postura baseada em empatia, generosidade e, principalmente, respeito. É entender que quando você oferece valor genuíno, sem esperar um retorno imediato, você constrói algo muito maior. Você constrói confiança. E confiança é a base de tudo. Ao longo de mais de 20 anos de carreira em diversas corporações, seja pública ou privada, trabalhando dentro de diversas empresas como consultor, gerente, entre outras atividades, nós conquistamos muita experiência e vimos muitas coisas acontecer, principalmente coisas que levaram empresas, negócios à falência. A maioria das vezes faltou exatamente a questão, o quesito, reciprocidade. Posso te dizer que as conexões mais genuínas e mais duradouras surgiram exatamente nos negócios mais sólidos que eu vi, onde existia a reciprocidade genuína. Não se trata de dar para receber, nem de adotar uma postura visando uma vantagem futura. Trata-se de praticar um comportamento que visa ter o reconhecimento genuíno do outro, para levar uma jornada inteira em conjunto. E não somente fazer um contrato, terminar e acabou por ali, entende? Em outras palavras, reciprocidade é olhar no espelho e reconhecer o valor que você pode gerar para os outros e principalmente para o mundo. O Reciprocast foi criado com base no livro Reciprocidade, a verdadeira face diante do espelho, onde eu escrevo algumas experiências que vivi em cima desse tema, reciprocidade, principalmente na questão dos negócios. E o meu tema é exatamente como fechar negócios sustentáveis através do conhecimento e da empatia para com o outro. Reconhecer as dificuldades do outro e se colocar no lugar dele no sentido de ser empático com aquilo, é fundamental para que você possa alcançar o sucesso e viver numa sociedade onde as pessoas vivam sim pensando cada vez mais no outro e crescendo juntos em busca de um bem muito maior. Eu ainda vejo uma carência muito grande em relação a isso, principalmente nos negócios. No nosso país, então, a gente vê a todo momento nas ruas, nas calçadas, nos cruzamentos, no sinal vermelho, na fila do pão, a gente vê que a reciprocidade ela acaba deixando de ser feita simplesmente pelo fato de você querer dar um jeitinho ou querer levar vantagem em cima do outro. E isso é fundamental para que possamos ter uma sociedade mais educada, uma sociedade que visa ter maiores resultados em conjunto e não somente no âmbito individual. É óbvio, se você tiver melhores condições, se você tiver mais capacidade teórica, podemos dizer assim, você vai acabar se sobressaindo, mas hoje, se você fizer o que tem que ser feito, você já é tido como um anormal, como alguém que faz algo fora da média, o que deveria ser a média, mas infelizmente não é. E isso está nos deixando cada vez uma sociedade mais doente, mais insegura, e que um não olha mais para o outro, mas somente para o próprio umbigo. E nesse sentido, muitas empresas agem com foco somente no próprio negócio e esquecem de olhar as outras pessoas que estão ali. Seja o patrão com o funcionário, seja o funcionário com o cliente,
seja o próprio cliente com a empresa. Todo o ciclo está sendo quebrado porque as pessoas só querem pensar em si mesmas, só querem pensar em levar a sua vantagem e deixar de lado aquilo que é tão necessário, que é exatamente entregar o seu valor, entregar o seu melhor em busca de entregar de fato aquilo que a gente queria que recebesse do outro. E assim a gente está deixando cada vez mais de receber, porque cada um está começando a fazer exatamente o que o outro faz. O meu objetivo aqui não é apresentar um método, uma condição infalível para que você consiga fechar negócios sustentáveis. É muito mais do que isso. É trazer à sua tona o espelho, que é aquilo que a gente acredita que você precisa sempre enxergar de manhã. É você olhar para quem está ali e entender se o que aquela pessoa está fazendo para o mundo é exatamente aquilo que ela quer receber desse mundo. E a principal pergunta que eu quero deixar para você é: como você pode, através do conhecimento, da empatia e da reciprocidade, fechar negócios mais sustentáveis e construir relações mais verdadeiras? A verdadeira face diante do espelho é um convite para olhar para dentro primeiro, antes de olhar para fora. Porque só quando entendemos o que podemos fazer com sinceridade é que a reciprocidade se manifesta de forma autêntica. E com isso, começamos a atrair pessoas e oportunidades alinhadas com o nosso propósito, com os nossos valores. Se você não quer atalhos nem continuar com jeitinho, esse aqui é o seu lugar. Um lugar de quem busca não somente crescer profissionalmente, mas também criar impacto positivo nas suas relações e no mercado em que atua. Vamos juntos explorar esse caminho? Fala, visionários, como estão vocês? Eu sou o Eldon e esse é o Reciprocast. Nós vemos seguindo um caminho falando sobre o meu livro, né, A Reciprocidade, a Verdadeira Face Diante do Espelho, que está lá disponível na Amazon. E a gente está trazendo aqui, em síntese, a gente está tentando exemplificar, né, o que a gente escreveu ali nesse livro feito especialmente para você. E hoje o episódio fala sobre o nosso segundo capítulo, né? O livro é dividido em 7 capítulos e hoje a gente está falando sobre o segundo. E o tema principal desse capítulo é: qual a importância da reciprocidade no ambiente negocial? Então, se você acha que não é importante ter a reciprocidade no ambiente negocial, você muito provavelmente acha que consegue crescer sozinho em qualquer negócio. E isso é uma verdadeira falácia, tá? Porque você naturalmente vai precisar de outras pessoas para poder seguir crescendo. Você não consegue crescer mais do que a sua capacidade operacional sozinha consegue fazer. E é nesse momento que você vai precisar de pessoas. E para você ter pessoas, você vai precisar muito da reciprocidade, beleza? Então, em um mundo empresarial cada vez mais conectado e dinâmico, um fator se torna cada vez mais evidente, tá? Que ninguém de fato cresce sozinho. O sucesso dos negócios não é mais uma função apenas da capacidade técnica, nem a deficiência de processos. Ela depende, sobretudo, da qualidade das relações que somos capazes de construir, beleza? E qual é a base para isso tudo acontecer, tá? Se você não entende que a confiança é a base para tudo acontecer, você também está perdido no meio do tiroteio e não sabe para onde ir, tá? Pessoas precisam ter confiança nas outras. Caso contrário, você começa a entrar numa situação que estamos vivendo hoje, né? As pessoas não confiam nas outras, as pessoas não indicam mais as outras e as pessoas não contratam mais as outras. Então a gente está vivendo uma situação de desconfiança plena, inclusive até em outros locais onde deveria se ter uma confiança ali, né? Então, para a gente não entrar nessa base em si do serviço público, né? Mas a gente vive hoje numa era do Brasil, principalmente de desconfiança generalizada. E a confiança ela acaba sendo a base, né? Então, se você perder esse nível de confiança a um nível muito extremo, vira uma bagunça, né? Porque se você não confia em mais nada, ninguém respeita mais ninguém e aí a gente perde exatamente o elo entre as pessoas, né? Aquilo que conecta as pessoas, né? Então a confiança é como se ela fosse uma cola invisível, né? Que você a olho nu ali não consegue enxergar, mas é um elo que sustenta o bom relacionamento, né? Entre parceiros, empresas, equipes, clientes, né? É algo ali que, se você for analisar grosso modo,
né? Quando você confia em alguém, você tem um laço ali, você tem um elo entre aquela pessoa e você, né? Então acaba virando ali um combustível, né, de crescimento sustentável entre as duas pessoas ou entre mais pessoas, se for uma rede, né? Então as relações elas acabam se tornando mais éticas, né, fortes e saudáveis e elas vão ficar por muito mais tempo ali, né? Se você tem confiança no outro, tá? Não há nada nesse mundo que você consiga definir confiança, tá? Transmitir mais confiança do que o quê? Do que a reciprocidade, né? Então, se a reciprocidade é exatamente aquilo que você mutuamente vai de um lado para o outro, a confiança ela acaba derivando dali, beleza? Então, e ela acaba se tornando até uma melhor ferramenta de construção, né? Dessa confiança em si. Que se você primeiramente, entrega todo o seu valor para outra pessoa, automaticamente as pessoas estarão ali, né, percebendo aquilo, tá? Então, ela tem que ser genuína, ela não pode ser forçada, senão as pessoas percebem que aquela ação que você está tomando, ela está sendo forçada para ter ali uma contrapartida, e aí se torna uma troca de favores, certo? A gente já viu isso no primeiro capítulo e não é isso que a gente quer trazer para cá, né? A confiança em si ela é um ativo que talvez seja o mais valioso no ambiente de negócios, tá? Porque se você confia de fato, você vai entregar para aquela pessoa o seu melhor, tá? Então, tanto para você receber quanto para você entregar, é necessário ter confiança. Vamos levar lá para o mercado financeiro, que a gente sempre gosta de levar. Por exemplo, o crédito, tá? O crédito deriva da palavra acreditar. Então, se você acredita em alguém, você confia naquela pessoa, certo? Porque senão não faz sentido você emprestar algo a alguém se você não acreditar que ela vai devolver, beleza? Então, o crédito vem exatamente daí, tá? Da confiança em si que você precisa ter para poder emprestar ou ser emprestado, né? Não vamos ficar bitolados aqui, entendeu? Em acreditar que no mercado financeiro só depende de você para você conseguir um crédito, etc. Beleza? A gente sabe que aqui a gente também fala de finanças, mas na maioria das vezes, a maior parte do processo de crédito em si, da análise de crédito, deriva da confiança que o mercado tem, ou em você, ou no sistema num todo em si, tá? Então, não vai ficar bitolado aí em relação a não estou conseguindo crédito porque o mercado não confia em mim e tal, tá? Às vezes você não tem restrição nenhuma e não consegue pegar crédito ali, mas faz parte do jogo, tá? Em determinados momentos, você não vai conseguir tomar crédito porque é necessário fazer ali um aperto, tal. Então, não fica bitolado com isso, não, tá? Então, trazendo aqui para a questão da confiança, quando eu fui menor aprendiz, lá no Instituto de Resseguros do Brasil, hoje se chama IRB, tinha uma assistente social da Fundação São Martim, tá? Uma fundação muito bacana que existe ainda, tá? Eu tinha 16 anos, então já tem 24 anos isso. Eles já existiam há muitos anos, eles continuam lá na região da Lapa, no Rio de Janeiro. É uma fundação que pratica a reciprocidade ali, né, ao nível extremo, tá? Então eles ajudam muitas crianças ali em situação difícil e tem alguns projetos. Então tem aquele projeto para tirar as crianças da rua, para dar alimento para elas terem um local para dormir se quiser. Tem o projeto que é exatamente de formar os jovens para o mercado de trabalho e, consequentemente, indicá-los para entrevistas, né, em empresas que são parceiras da fundação. E aí você consegue trabalhar, né, ali entre os 16 e 18 anos, você consegue ter ali o primeiro emprego em empresas e digo para vocês que isso foi muito importante na minha formação. Tá? Então, eu acho que me foi entregue ali, e hoje o que eu tento fazer, entregar para as pessoas informação de confiança, é exatamente um fruto, é um reflexo do que aconteceu comigo naquele momento, né? E eu agradeço muito lá a fundação até hoje, sempre que eu posso eu reposto ali e indico, tá? É uma fundação séria que tem ali, né, o seu papel na sociedade e é uma fundação muito recíproca. Um abraço a todos lá. Mas tinha uma assistente social, que é o que eu quero trazer aqui para o nosso vídeo, em que toda reunião que a gente fazia, né, porque existiam alguns cursos, né, então todo mês tinha uma reunião com algum palestrante ou com alguma matéria que a gente precisava estudar com o pessoal da própria fundação, e tinha uma assistente social que ela dizia que nós sempre estávamos sendo observados. Tá? Então aquela frase ela ficou na minha mente. Tá? Não se enganem,
Não pensem que vocês estão sozinhos. Alguém está te vendo. Ela sempre falava isso e isso ficou na minha mente e acredito que de fato é o que acontece, tá? Porque é exatamente nesse ponto que nasce a confiança. Se você não for observado, como é que as pessoas vão confiar em você, entendeu? Do nada, você é um desconhecido. Como que você vai apresentar confiança se as pessoas não viram ainda como que você se comporta num momento de pressão, num momento tranquilo, quando ninguém está te vendo, tá? Mas lembre-se que você hoje, mais ainda, está sempre sendo observado. Então, não se engane em relação a isso, tá? Então, toda vez que você for fazer algo, pense o seguinte: por mais que às vezes a pessoa não esteja vendo o que você está fazendo naquele momento, mas ela vai enxergar o resultado. E se o resultado for aquém do que você pode fazer, as pessoas não vão confiar em você, entende? Então, assim, vamos fazer um negócio mais de atitude, tá? Porque tem muita gente hoje que fala muito, fala pra caramba, mas não entrega aquilo que elas falam, entende? Então, a gente precisa de atitudes contínuas, né? De você entregar o seu melhor sempre, a todo momento, independente para quem seja. Aquele comportamento consistente em que você realmente entrega todo o seu valor, mesmo que não tenha uma contrapartida, entende? Então, as pessoas elas vão acabar confiando em você quando perceber que você faz algo bem feito todo o tempo, tá? Todos os dias, que você, por exemplo, estende a mão a quem precisa, que você abre mão de algo às vezes, né, em prol do próximo e até se sentir satisfeito pela outra pessoa também estar desfrutando de algo que você poderia estar desfrutando. Então, você pode ter certeza que no momento certo você vai ter um retorno daquilo ali, tá? Porque quando as outras pessoas percebem que você faz aquilo rotineiramente, o tempo entrega a percepção, né, de integridade e compromisso que se transforma em confiança. Então, muitas das vezes você não sabe por que você está colhendo coisas ruins e exatamente por tudo aquilo que você plantou, tá? Então, trazendo um exemplo aqui até de série, por exemplo, na série Suits, né, o Harvey, o advogado Harvey Specter, disse uma vez que ninguém está se importando com a hora que eu saio ou chego. Quando eu cheguei aqui, eu dominei, eu resolvi tudo. Eu estava presente em qualquer dificuldade e aprendi a resolver. Hoje, todo mundo sabe que o que eu tiver que resolver, eu vou resolver. Isto basta para eu fazer o que eu quiser. Então, assim, dominar a área em si e você ter um retorno depois dessa confiança é algo que você vai ter que construir durante um tempo. Veja que na própria frase do ator, ele coloca lá no começo, quando ele chegou, ele colocou tudo em ordem, entendeu? Ele resolveu tudo que ele podia fazer. E ali as pessoas foram observando que poderiam contar com ele sempre que precisasse. Hoje, quando ele precisa contar com todos, quando ele precisa, ele pode contar. Por quê? Todo mundo sabe que na hora que tiver um pepino grande para resolver, pode jogar no peito dele que ele vai resolver. Então, a confiança em si ela é construída com o tempo, tá? Então, se você achar que vai conseguir ter retorno rápido, você não vai conseguir, porque as pessoas ainda não vão confiar em você. No início, quando você começa um relacionamento, tudo é desconfiança, né? Tudo você ainda não tem aquela condição de falar assim, cara, eu posso entregar isso aqui na mão de fulano que vai estar bem guardado. Você não tem essa condição de definir isso logo no início de um relacionamento, né? Então, vai levar tempo para você conseguir conquistar essa confiança, tá? Pode levar anos, décadas e quando perceberem que você é alguém confiável, começa ali o retorno, né, da confiança em si, em que passaram a ter de você. E pode ter certeza, tudo vai ficar mais fácil. Por quê? Talvez você nem saiba quando vai acontecer. Quando você se tornar alguém confiável, as portas começam a se abrir naturalmente, tá? Muitas coisas que eram difíceis antes, elas começam a ficar mais fáceis. Porque se alguém confia em você, ela sabe que você faz um trabalho legal, beleza? Então, elas já começam a reduzir ali a questão do freio, né, em relação a te entregar algo. Então, a informação vem mais rápida, vem mais fluida. E conforme isso vai acontecendo, você consegue, se você continuar na mesma pegada, você consegue entregar mais rápido algo que você demorava mais para entregar, porque as pessoas não confiavam em você, então não te entregavam rápido, né, o que tinha que ser feito. A partir do momento que você se torna confiável, o ambiente negocial fica mais leve, porque as pessoas já não precisam. Você quer ver um exemplo prático numa situação negocial de ambiente de negócios? Numa equipe, por exemplo, uma reunião que leva uma hora, entendeu, para passar o que precisa ser feito na semana. A partir do momento que o líder da equipe já
já confia na equipe, já confia em você, por exemplo, se você for um subordinado dele, ele simplesmente te manda um e-mail, ele te manda um áudio de 5 minutos e fala: olha só, a parada da semana é essa daqui, beleza? Fechou? Fechou. Ele não quer saber se você está ouvindo naquele momento, entendeu? Ele já está resolvendo a coisa dele. A gente vai entrar num exemplo aqui que vai ficar bem exemplificado isso, tá? Então, as condições de confiança em si, elas vão, ao passar do tempo, sendo levadas em consideração sempre quando as pessoas vão se relacionar uma com as outras. Então, não negligencie o máximo valor que você possa entregar em, em um determinado serviço que você for fazer, em uma tarefa que você for fazer, porque, lembre-se, estamos sempre sendo observados, tá? Então, eventualmente vai ficar mais fácil, tá? Tudo que você plantar durante o caminho, aquilo vai crescer e obviamente vai te devolver ali algumas condições numa escala maior e você vai ter ali a colheita dos frutos, tá? Então o Harvey em si, ele fala exatamente a outra parte em si dessa frase, é de entregar o ouro para outra pessoa, né? Então, naquele momento, ele está falando e parece meio que soberbo dele falar daquela forma para outra pessoa que eu lembro que a pessoa pediu uma folga para ele e aí ele negou por algum motivo e a pessoa reclamou porque ele chegava tarde, às vezes ele não ia e tal, e aí ele deu essa resposta. Naquele momento, ele na verdade ele estava ensinando essa outra pessoa, né? Ele estava entregando aquela pessoa que estava começando a carreira dela exatamente o que ele fez no início para poder agora ele colher os frutos. Então, se você olhar no frio modo, você vai pensar assim, o cara é um arrogante e tal, agora que ele chegou numa posição, ele se tornou arrogante. E na verdade, ele naquele momento, com aquela frase, ele estava impactando aquela pessoa para que ela não esquecesse mais daquilo que ele falou, assim como eu não esqueci, né, de sempre estamos sendo observados, que era falado rotineiramente, todos os meses nas palestras, né, nos cursos tal, essa assistente social falava com a gente exatamente essa frase. Não acho que você não está sendo observado, tá? Então, vocês estão sempre sendo observados. E essa frase em si de impacto do Harvey, ele traz exatamente o que ele fez para poder se tornar alguém confiável e que as pessoas em si não se importassem mais com o que ele fazia ou deixasse de fazer, porque quando precisasse dele, ele iria resolver ali o problema de forma rápida, concisa e com resultado, né? Então, ele ali também entregou o ouro que ele aprendeu durante esse tempo para chegar naquele resultado ali. Aí, se a pessoa for também arrogante e achar que ele simplesmente foi, né, soberbo na frase que ele colocou, essa pessoa vai deixar de pegar essa informação e pode ser que ela não consiga alcançar o resultado que ele chegou, né? Então, ter uma visão ampla e integrada ajuda a resolver questões de ecossistemas, né? Porque naquele momento ali, ele já está passando a sabedoria que ele conquistou para outras pessoas. E é nesse momento em que você ganha a escala, né? Por que eu falei lá no início que a gente não cresce sozinho, que a gente precisa de confiança? Você vai precisar passar o que você sabe e também captar o que as outras pessoas sabem, de um modo que vai o grupo em si que está se formando ali na relação de pessoas, né, vai se tornando cada vez maior na condição de aprendizado mútuo, né, de você entregar o que você sabe e captar também o que a outra pessoa sabe e nesse modo você não vai se tornar expert no que a outra pessoa sabe, mas você vai pelo menos entender o que ela faz para no momento em que, por exemplo, ela não esteja ali presente por algum motivo, você consiga ir lá e resolver. Assim como quando você também não tiver, a outra pessoa vai resolver ali o que você precisa, o que você precisava fazer e você naquele momento não está. Então, no espírito de grupo, onde as pessoas têm o conhecimento ali, de pelo menos resolver o básico, de pelo menos atender, isso aqui eu não vou conseguir resolver porque só a pessoa resolve, mas eu já vou pegar com você e já vou passar para ele todas as informações para ele resolver e te dar a resposta. Assim que ele chegar, ele vai resolver e vai te responder. Olha a diferença de um, pô, a pessoa não está aí, não vou poder receber para você, né? E aí você vai ter que voltar, né? O cliente em si teria que voltar naquele local mais uma vez para poder resolver o problema dela. E aí, se você, né, tem uma equipe que um pelo menos sabe qual é o assunto do outro, mesmo que não saiba fazer, às vezes, a tarefa em si, mas sabe aonde colocar. Então, ela, pelo menos, ela vai dar entrada num sistema que, né, hoje em dia tudo é sistema, então ela vai dar entrada no sistema, vai pegar o que precisa ser pego e vai deixar ali já um lembrete, tal, cara, ó, fulano teve aqui, deixou isso daqui, tal, dei entrada já, só para você concluir. Olha a diferença, aquela pessoa não vai precisar voltar para poder entregar, né, para poder dar entrada naquele processo, você já fez isso por ela e, consequentemente,
a outra pessoa que não estava não foi prejudicada por não estar ali, porque o serviço dela está ali pendente, o que a parte dela mesmo fazer não tem jeito, está ali pendente, mas os outros membros da equipe dela seguraram ali pelo menos o que é para fora, né? Então a parte de dentro está concisa e o que é para fora, o grupo ajudou. Então olha só como que se entrega, né, a questão da confiança em si, dentro de uma comunidade profissional, né, dentro de setor de mercado, no atendimento, dentro de cadeias de valor, tá? Isso se serve também no ambiente interno, né? Muitas vezes uma equipe com a outra não se conversa, mas se cada membro da equipe pelo menos entende o que a outra pessoa faz, às vezes é uma questão de dúvida e que aquela pessoa não está presente no momento, você consegue ali ajudar o membro de uma outra equipe que está precisando de uma informação da sua, né? Então, eu trago uma palavra no livro que é difícil de ser ouvida, né? Que é exatamente o que a gente precisa para que tudo isso funcione bem, né? Que é exatamente reciprocar, né? A gente ouve muito a questão da reciprocidade e tal, e o verbo reciprocar, né? É exatamente você agir com reciprocidade, é você entregar com reciprocidade. Quando você compartilha, né, e conecta pessoas, você apoia o desenvolvimento de outros negócios, você está fortalecendo a sua rede, você está fortalecendo sua equipe de forma interna, né? E quando você tem uma rede forte, baseada em reciprocidade, um dos maiores ativos que você pode construir é exatamente a confiança, tá? Então, essa rede em si, quando você a forma, você pode gerar mais oportunidades. Acabei de falar para vocês que no momento de falta de alguém, a outra pessoa pode agir ali de forma que o cliente externo em si não se sinta prejudicado, por exemplo. Mas vamos dizer que está todo mundo lá e chegam 3 clientes de uma vez. Ao momento que você está ali adiantando já o primeiro, né, e você está conversando com ele ali, chegaram mais 2. E aí, eles vão ficar te esperando? Em alguns momentos não tem jeito, vai precisar realmente esperar porque vai precisar conversar contigo. Mas, da mesma forma que no momento que você não estava, né, que você precisou, a outra pessoa te ajudou, nesse momento você está precisando de ajuda porque chegaram 3 clientes ao mesmo tempo e um só quer dar entrada. Ele não precisa conversar contigo porque ele já sabe como é que funciona o processo. Ele só precisa entregar ali a documentação necessária para poder resolver o problema dela. E aí, se a outra pessoa da equipe, né, um amigo seu, um colega seu, sabe fazer, ele, pô, rapidamente vai ali, poxa, o seu é o quê? É só para dar entrada? Tá bom, já vou te adiantar, porque aí depois ele só conversa com outro cliente e aí já resolve o problema de vocês. Olha só a diferença, entendeu? Então, uma pessoa que né, talvez iria ficar esperando ali, né, 2 reuniões para poder ser atendida, ela já resolveu o problema dela, já foi embora, e aí ficou só mais um para poder o especialista daquela área ali resolver a situação, entende? Então, assim, gerar mais oportunidades dentro de uma rede, né, de confiança é especial numa situação dessa. Tá? A segunda condição é exatamente o que a gente estava falando, proteger quem está dentro de crises imprevistos. Né? Então, tudo isso que a gente falou agora aqui, se a pessoa precisar faltar, se a pessoa tiver uma demanda alta de atendimento num determinado dia, né? Então, você acaba se protegendo em si, se você tem uma rede de contatos ali que possa um ajudar o outro de forma mútua. Né? E, consequência disso, você vai multiplicar a sua reputação e a credibilidade, né? Você vai ter um grau de confiança maior. As pessoas que lidarem com você vai saber que você por si só não segura a informação somente para você. Por mais que você seja o especialista em uma determinada área, a informação ela é distribuída ali e outras pessoas conseguem também resolver ali os, os detalhes, resolver os serviços, pelo menos nessa condição ali, na questão básica em si, e você também, quando é necessário, ajuda essas outras pessoas ali, quando a demanda está maior com elas. Então, você consegue multiplicar, né, escalar essa condição. E aí, quanto mais você reciprocar, mais sólida e confiável se torna a sua rede. Né? É por conta de você se tornar um espelho que as pessoas vão querer olhar. Né? Então, quando a gente fala que a verdadeira face diante do espelho, dentro da reciprocidade, é que, lembre-se, o espelho sempre reflete aquilo que o outro é, não o que você é. Né? Então, você só vai se espelhar quando você olhar no espelho. Então, é algo mútuo. Né? Então, quando o cliente está olhando para você, ele está se espelhando. Então, ele está olhando para você, mas ele está se vendo. Ele quer algo da forma dele. E aí, o equilíbrio acontece quando você também se coloca na mesma condição de olhar para o outro como se fosse um espelho. O que eu gostaria de receber se eu estivesse na posição dele? Tá? Então, percebam que na esfera organizacional, né, o comportamento em si das empresas que entregam muito mais para suas equipes tende a ter taxas mais altas de retenção. Né? Então, tanto clientes quanto talentos. Porque, por exemplo, se os talentos em si, né, se os colaboradores, eles estiverem satisfeitos com o
que aquela empresa entrega para eles, né, na condição por exemplo, benefícios e etc., né, se aquela empresa se preocupa com ele no momento de dificuldade, quando, né, acontece alguma coisa com ele, com a família, etc., e a empresa tem ali um cuidado em si com aquela pessoa, automaticamente aquela pessoa vai valorizar muito mais o trabalho dela. E aí, quando ela começa a valorizar muito mais o trabalho dela, ela começa a entregar para a equipe, né, o melhor que ela tem, ela começa a entregar para o cliente o melhor que ela tem, porque aquela empresa é muito boa com ela. É óbvio que vão ter os fora da curva, né? Vão ter ali a galera que alopra e etc. Mas você não pode balizar por esse. Você vai precisar balizar por aqueles que realmente levam a sério, né, tudo aquilo que eles precisam fazer para poder entregar o seu trabalho da melhor forma possível, de uma forma excelente. E isso vai, obviamente, reter cliente, né? Então, se você tem um trabalho de excelência ali dos membros da sua equipe, você vai ter uma retenção de clientes maior, porque esses clientes vão confiar em você. Então, não se enganem em si, né? Porque existe uma regra de ouro da reciprocidade, que é exatamente as pessoas confiarem em você conforme elas vão enxergando que o seu trabalho de fato é de verdade excelente. Então, voltamos lá ao início da conversa, onde você está sempre sendo observado. Não tem para onde correr, cara. Não tem para onde correr. Você vai estar sempre sendo observado e as pessoas num todo, tá? Desde o pessoal dos serviços gerais até a diretoria. Você nunca sabe quem são essas pessoas, beleza? Então, muitas vezes, quem vai te ajudar, por exemplo, a levar um serviço para um condomínio, é exatamente o porteiro, tá? Então, na Marinha, a gente aprende que você não pode ter inimizade com o mestre, que é quem distribui as tarefas, com o cozinheiro, tá? Porque é quem faz a comida, tá? E com o enfermeiro, que é quem vai salvar a sua vida se estiver na onça ali, tá? Então, lembre-se sempre disso, as pessoas, elas têm o seu papel, independente da posição que elas estejam, e você nunca vai saber se elas são as pessoas que vão determinar o caminho da sua vida ou não. Então sempre trate as pessoas de forma boa, tá? Talvez você só vai perceber que essa melhoria em si, né, de confiança, de fato aconteceu muito tempo depois, porque às vezes já aconteceu e você não percebeu ainda, tá? Então quando você parar para observar as pessoas também, tá, de forma inversa, e aí se colocar no lugar daquelas pessoas, é algo quase que mágico, tá? Então você vai, pum, estar lá assim e falar assim, caramba, já aconteceu e eu não tinha percebido. De fato, as pessoas já confiam em mim e eu ali na velocidade de fazer as coisas e de entregar as coisas eu não percebi. Então, não é questão de você, de repente, ser puxar saco, entendeu? É muito mais em si de você, de fato, entregar com qualidade ali o que você precisa entregar, tá? E aí, por exemplo, se você é um líder, nada melhor que o espelho para lidar de forma justa com a equipe, né? Um espelho ele escuta, ele enxerga, ele sente, mas reflete exatamente o que o outro tem, beleza? Então, não é o que você é, beleza? Na minha vida eu tive diversos chefes, tá? Então, eu sempre tentei ajudar a todos, mesmo sem ter noção do retorno. E nunca se tratou de ser um puxa-saco e tal, mas de ajudar de verdade. Então, tinham muitos chefes que eram considerados chatos, né? Rudes e tal. E, cara, eu sempre tentei olhar para o outro lado em si. É um ser humano que está ali tentando fazer o trabalho dele e tentando levar uma vida ali da forma que ele acredita que seja a melhor, né? Então, eu sempre tentei ao máximo, e no meu jeito e tal, meio rebelde, ajudar aquela pessoa a fazer o trabalho dele, né? Então, assim, eu sei que é uma pessoa que está ali com as suas dificuldades, etc., e que ela precisa entregar o trabalho dela. Então, o que eu posso fazer para ajudar nisso? Fazer o meu. Ponto. Já dizia o Cabo Eldo, né? Se cada um fizer o seu, eu não preciso fazer o meu. Então, eu sempre colocava nas equipes que eu liderei dessa forma, né? Então, eu acho que cada um, quando é adulto, precisa entender o que ele precisa fazer. E aquilo que é de rotina já, não precisa ser mandado todo dia. A pessoa já precisa saber o que ela tem que fazer e fazer, não perder tempo com isso, né? E ao ponto que, se cada um fizer de fato o que precisa ser feito, eu não precisaria fazer o meu. E aí, obviamente, né, quando você ajuda o seu líder a desenvolver diversas tarefas e etc., de uma forma com maestria, de uma forma realmente excelente, você acaba
conquistando a confiança desse líder e, obviamente, como eu falei aqui, é automático a reciprocidade. Você vai receber algo de volta em algum momento, tá? Então, não se engane. Em algum momento você vai de fato receber algo de volta e automaticamente você de início pode não perceber, e aí com o tempo, sabe quando você vai se ligar que você passou a ser alguém confiável? Quando as outras pessoas que não são recíprocas começarem a falar que você é um puxa-saco, que você é o queridinho do chefe, que né, você tá ali e tal, e que você não vai ganhar nada por conta daquilo, e etc. É nesse momento que você vai perceber. Se você não tiver uma equipe toda que seja recíproca, é nesse momento que você vai perceber que a confiança chegou para você e você começou a ter as portas abertas automaticamente. Você não precisa mais bater e empurrar a porta, né? Eu esperar alguém abrir a porta para você entrar. Quando você chega, a porta já está aberta, né? E às vezes você, quando a porta já está aberta e o seu problema já está lá na mesa, só para você levar, às vezes já está até resolvido, tá? Então até assim, vou trazer um cenário, né, de quando eu fui militar na Marinha e no nosso curso de especialização, eu sou hidrógrafo, e no curso de especialização nós éramos 24 alunos, né, militares já, então, e eu era o mais antigo, eu era o líder desse grupo. E eu precisava sempre me reportar, tá, ao meu supervisor e tal, em relação à minha turma, a minha equipe lá. E, né, eram eu mais 23, sendo que desses 23, dois ainda eram estrangeiros, né, então existia ali ainda uma dificuldade em si, porque teoricamente eles não seriam subordinados, né, a gente, mas como eles estavam na situação de curso, eles acabavam sendo subordinados ao mais antigo do curso, porque não dava para determinar se eles eram mais antigos ou não em relação a gente, tá? E o mais antigo da turma acabava sendo eu. E foi interessante em si, porque inicialmente ninguém confiava em mim, obviamente. A gente, entre aspas, não se conhecia, né? Eu até conhecia alguns colegas já, a gente já tinha trabalhado junto, né? Ou feito outro curso de aprendiz de marinheiro junto, mas na maioria em si, como um grupo trabalhando junto, ninguém sabia como é que eu trabalhava, né? E as pessoas em si, elas estavam ali e a gente precisava desempenhar um trabalho porque ia levar um ano o curso. Então a gente ia ter vários eventos, né? Era um dia sim, dois não, que a gente teria a nossa equipe ali fazendo o que precisava ser feito ali, é, em relação a tarefas mesmo depois que acabavam as aulas. Tá? Então, o que eu fiz no primeiro evento? Tá? Eu reuni o pessoal e distribuí. Perguntei primeiro as mais fáceis, quem era voluntário para fazer. Escolhi uma tarefa para eu fazer também, apesar de não ser indicado pelo meu supervisor, então sempre tomava por conta disso, que ele passava e me via fazendo alguma tarefa, e ele dizia que o meu serviço era supervisionar. Só que se você faz alguma coisa, num dia que, por exemplo, a pessoa, como eu acabei de falar, no dia que uma pessoa faltasse por algum motivo, não pudesse fazer, e eu tivesse fazendo, né, a cada dia uma tarefa diferente, eu conseguiria ir lá e fazer a tarefa daquela pessoa que estava faltando. Pegou aqui a situação em si, né, de você de fato aprender o que todo mundo faz, de um fazendo o serviço do outro, porque na hora que precisar, você não vai ter dificuldade, cara. Então, isso aí eu acho que é básico, entendeu? Você, numa equipe em si, você pelo menos entender o que o outro faz. É importante mesmo isso, tá? E aí eu distribuí dessa forma, fui pedindo voluntários nas tarefas mais fáceis, né? E quem foi se voluntariando foi fazendo. E as mais difíceis, que não era nada muito fora da, entendeu? Algo complexo de fazer, mas era um pouquinho mais chato, ou era que demorava um pouquinho mais, foi ficando para quem foi se omitindo, vamos dizer assim, tá? Então, o meu combinado naquele momento foi, depois que distribuí tudo, que eles precisavam fazer com maestria, de uma forma que eu não precisasse refazer, tá? E que eu não iria verificar, só com o supervisor já direto, e quem terminasse podia ir para casa, tá? Mesmo que não tivesse ainda na hora de ir embora, já podia ir embora, tá? Nesse momento, foi depositado algo, entre aspas, tá? Foi tentado depositar uma confiança. Mas já existia confiança naquele momento ali? Já tinha certeza de que de fato iria acontecer aquilo? Não tínhamos certeza, tá? Então ninguém tinha certeza de nada, ninguém confiava em ninguém, beleza? Então eu tinha um receio de dar errado ali, né? Mas depositei, entre aspas, uma confiança no primeiro momento, tá? E acreditei que todos iriam fazer suas tarefas com maestria. É óbvio que na primeira vez eu não fui direto ao supervisor sem olhar se estava de fato tudo feito, né? Se todas as tarefas estavam concluídas, até para
a gente conseguir conquistar, né, o que a gente esperava, que era exatamente a confiança, tá? Então, fui lá, verifiquei, estava tudo ok, tudo certinho, tá? Exceto uma coisa, eles também não confiaram naquilo que eu tinha falado, que quando eles concluíssem a tarefa era para ir embora. Então, estava uma algazarra generalizada no alojamento, porque estava todo mundo ali esperando para poder dar a hora de ir embora. Foi exatamente o que eles responderam quando eu cheguei lá. Eu falei, cara, o que vocês estão fazendo ainda aqui? Vocês não terminaram o serviço? E eles falaram, não, a gente está esperando o horário. Mas eu falei para vocês irem embora quando vocês terminarem. Então, eles também não confiaram em mim naquele momento, né? E eles falaram assim, pode ir mesmo? Eu falei, pode, pô, eu seguro. Ali, quando eu falei, pode, eu seguro, ali eles pegaram, opa, pô, vamos testar. Que ainda não vem o nível de confiança ali, vai levar um tempo. Mas aí, beleza, se eu falei que segurava, eles entraram no primeiro nível de confiança ali e falaram, bom, ele falou que segura, então vamos meter o pé, vamos deixar ele aí. Né? E aí eu fui no meu supervisor e deu pronto a ele lá, né? Já tinha todo mundo indo embora, não tinha mais barulho ali. E ele falou assim, cara, beleza, tal, cadê a equipe? Eu falei, já foi embora. Aí, mas quem liberou? Eu falei, eu liberei. Ele, mas com autorização de quem? Eu falei, minha, a equipe é minha. Quando eu falei a equipe é minha, ele já olhou do tipo, caraca. Não, beleza então tu sabe que se tiver alguma coisa para fazer ainda, é você que vai fazer, né? Eu falei, perfeito. A gente foi, fez na inspeção, né? Ele verificou que estava tudo ok e tal. E beleza. Na segunda vez que a gente foi, já foi diferente, né? Eu já sabia que eles iam entregar, né? Eles já sabiam que poderia ir embora e, e assim se fez. Então a confiança aumentou. Não pegou nada, né? O que aconteceu? Quando eu falei para eles irem embora, eles falaram assim, pô, amanhã a gente vai ver. Se agarrar, pô, a gente não vai poder mais. Passou o dia, o outro, entramos de plantão novamente no terceiro dia e eu não tinha falado nada. Então eles pegaram a confiança em relação àquela informação. E aí, conforme a gente distribuiu ali novamente, ah, cada um já sabia o que precisava fazer, então só se tivesse alguém que quisesse trocar ali, etc e tal, então a gente ainda reuniu umas duas vezes, mais ou menos, ou três, depois disso, e a partir dali eu nem reunia mais. Quando a gente concluía a aula, eu só falava assim, rapaziada, trocar de roupa e vamos fazer o que a gente tem que fazer pra gente ir embora. Então eu já não reunia, cada um já ia pro que tinha que fazer, já fazia da melhor forma possível e já metia o pé, entendeu? Então acabava que algo que era para ser ruim a minha equipe levava como tranquilo, porque a gente não ficava muito tempo a mais. Né? Como o dia do plantão a gente saiu um pouquinho mais cedo da aula para poder fazer as tarefas, porque a tarefa ia ser levada até determinado horário, a gente não saía tão mais tarde em si, porque todo mundo já sabia o que tinha que fazer, então não perdia tempo reunindo para poder distribuir, cada um já ia fazer o seu, a não ser que tivesse algo extraordinário para fazer. Aí eu já puxava ali uns dois de uma tarefa às vezes mais simples. Eu fazia aquela tarefa e pedia para os dois fazerem algo que seria extraordinário, dois ou três. Entende? Então, ninguém era prejudicado por ter algo a mais, ninguém ficava ali à toa, né, simplesmente por um capricho de esperar o horário, né, para poder sair. Eu acho isso muito ruim. Se você já terminou aquilo que você precisava fazer naquele dia, vida que segue, vamos para dentro e vamos na máquina que a gente precisa progredir, né, precisa resolver outras coisas. E a partir da terceira vez que eu fui ao meu supervisor reportar que o serviço estava concluído, né, e ele já tinha duas, três vezes ali, visto que sempre estava tudo muito bem feito, tudo muito certinho e tal. Na quarta vez que eu fui, ele só olhou para minha cara e falou assim, tá tudo certo? Eu falei, tá, até amanhã. Então ele já nem perguntou mais nada, ele, né, já falou, cara, vai lá, se adianta lá que eu tenho cheio de coisa para fazer. Então, o nível de confiança, pensa só, a gente colocou algo que era para a gente não perder tempo, para a gente ganhar tempo na equipe em si, para ir resolver suas coisas, ou ir ficar com a família, etc. E isso começou a refletir depois, na questão da confiança, começou a refletir em mais tempo para o meu supervisor, porque ele já não precisava mais vir me passar o que precisava, às vezes eu já ia, né, quando o pessoal saía e ia já fazer suas tarefas, eu já passava na sala dele e perguntava, chefe, tem alguma outra coisa além do normal para fazer hoje? Tem. Aí eu já, opa, já manobrava igual eu falei e já resolvia. Ou, não tem, hoje é só normal. Beleza, tal, já tinha todo mundo ido para fazer, cada um o seu. Então, ele começou a ganhar tempo de não precisar me procurar para me passar as coisas, que ele continuava fazendo o trabalho dele. Ele passou a ganhar tempo depois de não ter que fazer a inspeção, porque ele já sabia que eu, de vez em quando, tá? Passava ali, ia num serviço, num determinado plantão, ia em outro, dava uma olhada e tal. Às vezes viam algo a mais que precisava fazer, aí passava, ó, hoje, pô, dá uma olhada nisso aqui com atenção, tal, pá, porque tem que fazer
isso aqui a mais para poder ficar sempre certinho lá, a galera, pô, levava de boa, entendeu? Então, assim, não tinha necessidade de ficar se estressando com nada. E aí, a partir dali, tudo começou a se abrir. Por quê? Eu comecei a ficar mais solto, não precisava ficar ninguém no meu ouvido enchendo o saco, tá? Até mesmo quando a gente errava, o tratamento da minha equipe, da minha turma, era diferente, tá? Porque eles sabiam que ali tinha um líder. Então, não necessariamente a gente entrava no esporro, tal, pá. Até a punição, entre aspas, pra gente, acabava sendo algo mais assim, cara, chega aí, pô, entendeu? Não tinha um algo a mais. Todo mundo sabe que no meio militar as punições são mais chatas em si, são mais severas. Mas não tinha isso, entendeu? Então, o nível de confiança chegou ao tamanho que a gente, até quando errava, existia ali um filtro do tipo assim, cara, os meninos estão aprendendo, então vamos conversar com eles. Aí o supervisor chegava, conversava com a gente e tal. Então não era algo do tipo, entendeu? Tinha um nível de conversa de adulto muito bacana em si. E, e acabava tendo, às vezes, né, essa situação que eu falei de, você lá chama de coxada, né? Quem é protegido pelo chefe e tal. Você é coxado, pô, de todo mundo e tal, pá, tal. Mas, na verdade, foi o nível de confiança que foi se conquistando no passado tempo, tá? Então, faz muito sentido em si você implantar esse nível de confiança, porque em algum momento o ecossistema vai perceber, vai observar que você é muito foda e, e vai te entregar de volta ali, tá? Tudo que você precisa ter para desenvolver seu trabalho, desenvolver seu dia a dia com maestria, tá? E por que toda essa história aqui que a gente contou, né? Para te mostrar que a reciprocidade caminha de mãos dadas com a ética e com a integridade. Que você, quando é recíproco, valoriza mais a relação do que a transação. Veja, a relação em si, se você trata o teu cliente de uma forma relacional, aquele cliente ele vai sempre comprar contigo e ele vai sempre lembrar de você quando precisar do seu serviço. Então, se alguém chegar para ele e falar assim, poxa, eu preciso do serviço tal, ele vai falar assim, cara, eu faço com fulano, porque ele me entrega todo o valor percebido do que ele cobra. Ele não é barato, mas ele entrega tudo aquilo que ele te cobra. E ele vai ser justo contigo. Se não tiver nada para fazer, ele vai chegar para você e vai falar, cara, não tem o que fazer aqui não. Entendeu? Não vai te cobrar nada. Então veja, o nível de confiança quando chega num determinado ponto, na esfera negocial, né, no ambiente negocial, te entrega exatamente isso, de você não precisar mais ir à rua captar cliente, porque os seus clientes fazem isso por você. Olha a diferença. Tá? Então, a entrega disso tudo acaba acontecendo em negociações mais equilibradas também, porque o outro não vai querer te sugar ao máximo. Ele já vai entender que você tem um valor e que não adianta brigar com preço com você, porque você não vai ceder em relação a isso. Entendeu? Você vai discutir o valor. Se ele quiser algo mais barato, você vai entregar algo com valor agregado menor. Ponto. Entendeu? O valor em si não vai mudar em relação a isso. E aí os acordos acabam sendo mais sustentáveis, você tem menos litígios, né, e conflitos em si, porque se você jogou limpo, se você jogou aberto, se você falou assim, cara, eu não tenho como te entregar todo o meu valor no preço que você precisa. E aí eu prefiro não fazer do que fazer algo abaixo das expectativas e a gente tem um problema depois. Isso traz mais transparência também nas relações comerciais e não tem discussão em relação a isso. Quando você entrega valor, né, você de fato está refletindo ali entre esses clientes e parceiros mais lealdade, uma recompra constante e indicações espontâneas. Então, basicamente, a reciprocidade ela é uma vantagem competitiva poderosa e invisível. Lembra que eu falei que a confiança ela é um elo, né, invisível, ela é como se fosse uma cola ali invisível em que você conecta pessoas? A reciprocidade ela acaba trazendo essa vantagem competitiva para você dentro desse contexto, tá? E empresas e profissionais que entendem isso colhem frutos imensos, tá? Elas fecham negócios com mais facilidade, beleza? Elas criam redes que geram oportunidades constantemente, tá? Elas aumentam o seu capital social e a sua reputação, tendo em vista que a marca começa a ficar mais pesada por entregar de fato esse valor, beleza? E aí, consequentemente, com tudo isso, elas acabam atraindo parceiros e talentos que compartilham dos mesmos valores, tá? Lembre-se, vai levar tempo, tá? Leva tempo você ter isso e conquistar esse resultado, tá? Mas é a constância do ato de reciprocar que causa um impacto positivo na fidelização desses clientes e parceiros, tá? Então, não adianta você querer que algo seja feito de um dia para o outro. Você vai precisar escutar o problema do outro, buscar uma solução, tá? Que seja ao nível do problema daquela pessoa, tá?
E eu disse uma solução, beleza? Não é para você pegar o problema do outro e trazer para você. O problema ele é do outro, tá? Lembre-se sempre disso, o problema é dele. Você vai tentar agora encontrar uma solução para ele resolver o problema, beleza? Porque muitas pessoas confundem essa parte aqui e acabam trazendo o problema. Eu já escutei muitos líderes falando assim: não, o problema do cliente é um problema nosso. Não é, tá? O problema é do cliente, beleza? E nós vamos encontrar a solução para aquele problema. E aí, quando nós encontrarmos outra condição com o mesmo problema, nós já temos a solução. Show? Então você vai ter uma dificuldade maior de fazer da primeira vez, mas quando aquele problema aparecer de novo, você vai conseguir entregar de forma até mais rápida, porque você já tem a solução daquele problema ali, tá? E é óbvio, gente, que todo mundo quer se sentir valorizado, né? Até eu quero, né? E como é que você me valoriza aqui no YouTube? Deixando aquele like, obviamente. Então, para a gente criar um laço emocional que vai muito além do produto e serviço, aqui é algo, entre aspas, frio. Não tenho como saber como está você aí, se você gostou desse conteúdo, se você não gostou. A única forma que eu tenho de saber se você gostou é se tu meter o dedo aí e deixar o like. E se você não tiver gostado, você bota o dedo aí no dislike e diz que não gostou. Que aí eu vou saber que isso aqui tá uma porcaria e nós vamos melhorar, né? Vamos entregar um valor maior para você aqui. Então veja, quando você escuta o problema do outro e busca uma solução, né? Você cria um laço emocional que vai muito além de um produto e serviço, beleza? Você acaba conseguindo resolver uma treta ali quando às vezes aquela pessoa está perdida. E aí essa pessoa ela nunca mais vai esquecer de você. Por quê? No momento em que ela estava ali desorientada, sem saber o que fazer, ela acabou entrando no eixo de novo, entrando no rumo de novo, através de uma solução que foi você que entregou. Então ela nunca mais vai esquecer disso, entende? Imagina a energia que emana dessa condição em si, com essa força de gratidão dessa pessoa, tá? Esse laço vai fazer você reter clientes no longo prazo, tá? Vai transformar seus clientes em embaixadores da sua marca e com certeza vai construir parcerias sólidas e duradouras ali, tá? Então, em resumo, reciprocidade não é ingenuidade, é uma estratégia inteligente e sustentável, tá? Então, é você de fato entregar o seu valor, entregar o seu melhor em busca de melhorar o todo, tá? E é obviamente que você melhorando o todo, aquilo retorna para você, beleza? Então agora eu te pergunto, como sempre fazemos aqui no vídeo, ao fim desse capítulo 2 do nosso livro, tá? Você quer vantagem competitiva maior do que poder dar aquilo que você já tem e receber de volta tudo que o mundo pode te oferecer? Quero que você me escreva aqui nos comentários, tá? Se você concorda com isso e se você tem alguma história que você possa colocar ali de algo que você entregou com maestria e recebeu algo muito maior do universo aí, né? Da sociedade, que seja, né? Dentro de um grupo ali que você possa participar, tá? Às vezes a gente está pensando aqui em algo muito grande, não, às vezes você tem entregue ali algo realmente durante muito tempo e, sei lá, alguém observou e te deu ali uma certa vantagem em relação a alguma coisa, porque você de fato é confiável, beleza? Então, esse é o capítulo 2 do livro Reciprocidade, a verdadeira face diante do espelho, tá? Está disponível na Amazon, lá no Kindle, tá? Na versão digital e também na versão impressa, tá? Um livro feito através de experiências e trazendo para um ambiente negocial em si, como que a reciprocidade pode, de fato, ajudar você a alcançar caminhos inimagináveis, tá? Então, a gente está chegando ao fim desse episódio do Reciprocast e no próximo episódio nós iremos entender como utilizar a reciprocidade sem falar que é pela reciprocidade, tá? Então, se você já tiver a confiança aqui de se inscrever no nosso canal, né, tanto no Reciprocast quanto no 360, vou ficar muito feliz em receber essa confiança de vocês. Tá no começo ainda, então, de fato, assim como eu coloco aqui, eu sei que essa confiança vai ser elevada com o passar do tempo, mas quem já chegar aqui, quem entendeu a mensagem, quem compartilhou das ideias e puder já se inscrever aí no nosso canal e seguir nas outras redes sociais, né, o Eldon 360 e o Reciprocast, eu vou agradecer muito, tá? E se essa mensagem se fez sentido para você e você acha que outra pessoa pode ganhar algo ouvindo o que a gente falou aqui hoje, compartilha também com ela, tá? Essa é a forma de, né, a gente ter a indicação que a gente sempre fala lá. Durante o vídeo a gente falou várias vezes aqui, né, que quando você mostra ali essa condição de confiança, você começa a ser indicado. Aqui no YouTube a forma de indicar é compartilhar o nosso vídeo com alguém, tá? Para que essa pessoa também receba ali a reciprocidade no coração dela e possa mudar a vida dela, beleza? Agradeço a todos que ficaram aqui
conosco. Por hoje é isso. Até o próximo vídeo. Aquele abraço e tchau.